Fala galera, tudo bom com vocês? Esse é o 6º vídeo de leitura bíblica diária, 365 dias lendo a Bíblia junto. É vídeo de leitura sim, mas né, vamos que vamos, não deixe de ficar até o final. Hoje são 2 capítulos, 19 e 20, então é bem pouquinho, então seja forte, corajoso, leia até o final, junto comigo, a palavra de Deus. E vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do porto da entrada da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para ouvi-los, para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes de eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os homens velhos, cercaram a casa, e eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou a porta, bem a porta, e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho um dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Desculpa, gente, mosquito. E em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros, os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como eles estavam demorando, os anjos pegaram ele pela mão de Ló, a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló
Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigues a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Então, vendo aquela cidadezinha ali, ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. E de repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi lá até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subiu fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. E foi assim que Deus destruiu a cidade do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. E ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que ele não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. E assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. E de novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. E ele foi pai dos amonitas de hoje. Esse capítulo nos mostra como o ser humano é capaz de fazer coisas loucas, insanas e incoerentes, não é mesmo? Como os moradores de Sodoma e Gomorra, que chegaram porque viram dois homens bonitos, meu Deus, queriam fazer isso com eles. E como a nossa base e como o ambiente também interfere, né, no desenvolvimento dos nossos filhos, né? O que as filhas de Ló aprenderam? Elas não aprenderam a serem mulheres de fé. Por mais que Ló era um homem muito bom,
Deus demonstrou compaixão, isso é prova de que, né, não foi só a bondade de Deus com Abraão em poupar Ló, mas porque realmente esses homens chegaram em Sodoma e Gomorra e encontraram algo bom em Ló. Ele foi um homem que demonstrou servir e ser sensível, né, a identificar as pessoas, a presença de Deus, no caso. Mas as filhas de Ló, elas tinham acabado de ver um milagre, né? Ali recentemente, né? Elas viram Deus poupar a família delas e destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado e de tanta insanidade sexual, não é mesmo? E mesmo assim, elas não recorreram ao Senhor, sabe? Eu tenho certeza que se elas tivessem se ajoelhado e orado, Deus teria enviado homens bons para a vida delas. E elas teriam tido novas gerações de uma forma mais certa, né? Mas não, elas resolveram fazer o que aquele povo de Sodoma e Gomorra costumavam fazer, né? Elas abusaram do pai sem ele nem mesmo ter consciência disso. E o pior é que provavelmente ele nem as puniu porque as amava demais e não estava tendo um tempo fácil, com certeza, para eles. Mas isso nos ensina muito. Vamos orar? Ah, Jesus, quanta coisa nós aprendemos aqui. Aprendemos que o Senhor realmente é um Deus justo e misericordioso. O Senhor prometeu que não destruiria se tivesse 10, mas nem 10 pessoas foram encontradas em Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, Deus não destruiu essas pessoas boas. Deus tirou eles de lá. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra para poder destruí-la. Ó Jesus, o Senhor foi misericordioso. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos guarda e que é fiel a nós, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente escolhendo o lugar errado. Muitas vezes, ó Deus, obrigada porque o Senhor foi misericordioso com Ló e porque o Senhor é misericordioso conosco. E o Senhor também é misericordioso com as filhas dele, mesmo, ó Deus, elas sendo tão falhas. Ah, Jesus, mas olhando para a história da família dele, eu fico muito triste ao ver como essas meninas cresceram sem os princípios certos, Pai. E, Senhor, eu sou mãe. Eu quero te pedir que o Senhor me dê sabedoria para ensinar, ó Deus, os caminhos certos para o Micael e para escolher os ambientes corretos para ele crescer, ó Deus, e ser um homem bom, um homem que te sirva. Sabe, Senhor, Ló não foi tão eficaz, ó Deus, na criação das suas filhas. E eu vejo falta de fé nelas, Pai. Não nos deixe ser assim. Não nos permita fazer escolhas insanas, ó Pai, por falta de fé. Que o Senhor possa sempre colocar anjos no nosso caminho para revelar a tua vontade, Senhor. É por isso que nós estamos lendo a tua palavra, para que ela possa, Senhor, se enraizar no nosso coração e nós possamos fazer escolhas baseadas naquilo que o Senhor nos ensina que é bom, perfeito e agradável. Nos ajude, Senhor, a fazer escolhas que talvez sejam insanas para o mundo, mas, Senhor, que serão escolhas santas, escolhas puras, escolhas que te honram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 20. Abraão saiu de Mamre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando em Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar,
Mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não peque contra mim, eu não deixarei você tocar nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. E em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? E Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte do pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: Olha, Abraão, aí estão as suas terras, mora onde quiser. E Abraão disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou e falou de Abimeleque, Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Vamos orar. Ah, Jesus, como o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Senhor. Obrigada porque o Senhor cuidou de Sara. O Senhor se mostra um verdadeiro cavalheiro, um Deus que se importa com as mulheres, um Deus que protege as mulheres. Obrigada porque o Senhor protegeu Sara, aquela que também seria dona do ventre que daria muitos descendentes a Abraão. Obrigada porque o Senhor cuidou dela, porque o Senhor cuidou de Abimeleque, porque Abimeleque também era um homem bom, e porque o Senhor cuidou de Abraão novamente, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que ouve orações, e o Senhor abre madre, fecha madre, Senhor, com orações, súplicas dos seus filhos. Por isso eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada mulher que estiver aqui, Senhor, vendo a leitura bíblica comigo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o seu ventre, que o Senhor esteja abençoando e guardando, Senhor, essas mulheres. Que o Senhor esteja, Deus, cumprindo, Senhor, os teus sonhos e os seus propósitos, Senhor, para essas mulheres. E, ó Deus, que todos nós, ó Pai, possamos ser sensíveis à sua voz, sensíveis a identificar, ó Deus,
aquilo que pertence a ti e aquilo que não pertence, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com mais alguém e comente aí o que você gostou mais. Até mais!